15ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Biula. Presente. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Presente. Paulo Marrom. Zé da Vaca. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da moção de pesar. Moção número 53/2019. Faleceu em 18 de 7 de 2019, aos 49 anos, Claudinei de Moraes, mais conhecido como Cláudio Lux, artista plástico e iluminador. Cláudio Lux nasceu em Biúna, mas veio para Mairinque logo na infância e se tornou mairinquense de coração. Começou a trabalhar nas empresas da região como office boy, assistente administrativo, eletrotécnico, mas com um potencial artístico fora do comum. Incentivado pela sua companheira, Nice Gaia, e amigos, resolveu se dedicar à arte. Quando perguntavam sobre sua profissão, era difícil informar todas: cenógrafo, iluminador, diretor de artes e também construtor em sustentabilidade, outra paixão desse artista. Trabalhou com grandes nomes da arte nacional nos campos do cinema, teatro e música. Nas artes plásticas, foi a mão de grandes artistas: Aguilar, Espanhol, Sur, Malia Momenson, Helena Inês e tantos outros, pois desenvolvia, executava os projetos desses artistas plásticos que participavam do Festival de Artes da Serrinha, em Bragança Paulista, um dos mais importantes festivais de artes visuais no Brasil e com reconhecimento no exterior. Em nosso município, trabalhou no CRAS e no CREAS, como professor de artes, onde deu oficinas de teatro, cinema e grafite. Com sua grande generosidade, colaborou voluntariamente com o grupo de teatro Teatron e outros artistas mairinquenses. Sua partida deste mundo é uma grande perda, pois poderia contribuir muito ainda para melhorar o mundo, mas ele nos deixa um grande legado, a sua lição de vida, que é o Carpe Diem, que em latim quer dizer aproveite a vida, pois a vida é o grande presente que recebemos para aproveitar nossa passagem por este plano. É com muita tristeza que apresenta a presente moção de pesar pela morte do artista Cláudio Lux, cidadão honrado que tanto contribuiu para a melhoria de nossa cidade com a sua dedicação à arte e ao próximo. Requeiro seja observado um minuto de silêncio durante a sessão e que seja enviada a cópia desta família enlutada. Vereador, professor Giovanni. Observamos um minuto de silêncio ao senhor Claudinei de Moraes. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 94ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovada a ata da 94ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que dê o prosseguimento com o recebimento de matérias do Executivo. Recebimento, projeto de lei número 42/2019, autor prefeito. Assunto: cria a Fundação Cultural de Mairinque, FCM.
Peço ao secretário que dê continuidade com a resposta de requerimento. Ofício número 660/2019, assunto em resposta ao requerimento número 325/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre manutenção da rua Otávio Pereira, Vila Barreto. Ofício número 661/2019, em resposta ao requerimento número 326/2019 do vereador Rafael da Ípica, informações sobre problemas ocorridos na creche Eva Xavier em junho de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu peço a leitura do requerimento 326/2019. Peço ao secretário que faça a leitura das respostas. 1. O que de fato ocorreu no dia 24 de junho com as crianças que frequentou a creche Eva Xavier? Houve suspeita de intoxicação alimentar por manipulação ou pelo alimento. 2. Quantas crianças passaram mal naquele dia? 17 crianças. No que consiste os sintomas apresentados? Náusea, vômito e diarreia. Qual o procedimento adotado diante da situação? Os pais foram chamados para ter ciência da situação? Os pais foram chamados, retiraram seus filhos e decidiram o que fazer. Há indícios de que a origem do problema foi a alimentação servida às crianças? Não se pode afirmar. O que foi feito para apurar esta possibilidade? Atuação direta da vigilância sanitária com expedição de autuações. Que órgãos conduzirão a investigação do caso? A investigação está concluída. Qual o prazo para a conclusão deste processo investigatório e qual a conclusão, se já ocorreu? Prejudicado. As crianças foram atendidas num único local ou foram entregues aos seus pais para que levassem na unidade de saúde de sua preferência? Os pais foram chamados, retiraram seus filhos e decidiram o que fazer. Foram coletadas, pergunta número 10, foram coletadas amostras de alimentos para análise? Se sim, o que consiste nesses alimentos? Sim, foram analisadas todas as refeições do dia, bem como as fezes de algumas crianças. Pergunta 11ª. Que órgão periciará as amostras? Já foram periciadas. Ofício número 662/2019, em resposta ao requerimento número 327/2019 do vereador Túlio Camargo, informações sobre construção de policlínica. Ofício número 663/2019. Questão de ordem. Questão de ordem. Seria importante a leitura das respostas sobre a policlínica. Senhores, olha, eu vou pedir para o secretário fazer essa aqui, mas toda a sessão está ocorrendo esses atrasos. O secretário passou, vou pedir para o secretário, por favor, faça a resposta leitura da resposta do requerimento 327, mas a partir dessa, tanto em resposta quanto requerimento, em outras coisas, para que vocês possam, né, estar mais atentos para que nós possamos dar continuidade à sessão. Por favor, secretário, faça a leitura das respostas. Número 1. Sobre os recursos para a construção da policlínica, se já foram empenhados. A primeira pergunta, tais informações procedem? Todo repasse que o governo federal faz aos municípios de forma voluntária, por meio de seus ministérios, na modalidade de contrato de repasse, que é o caso em tela, até então é processado da seguinte forma. Após um parlamentar destinar uma verba ao município com uma finalidade específica, a prefeitura, no caso, cadastra a proposta na plataforma Mais Brasil no módulo Sicov, com justificativa objetiva e sucinta. O contrato, então, é assinado com cláusula suspensiva, de acordo com a legislação que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Os contratos celebrados por órgãos públicos devem ser parecidos de nota de empenho. O empenho é o ato de registrar uma despesa na administração pública, documento que indicará o nome do credor, a especificação e o valor da despesa, bem como o desconto desta despesa do saldo do orçamento disponível. O contrato de repasse visando a transferência de recursos para a construção de uma policlínica em Mairinque foi assinado no fim do ano passado, como já mencionado, com cláusula suspensiva, ou seja, sem memorial descritivo, projeto básico, executivo, orçamento, etc.,
Tais documentos serão elaborados a posteriori e encaminhados à instituição mandatária, análise e aprovação. Portanto, quando o deputado Vitor Lippe disse que os recursos já estão empenhados junto à Prefeitura, ele está afirmando que os recursos destinados à construção de uma policlínica em Mairinque foram reservados pelo Ministério da Saúde. 2. Se positivo, a Prefeitura já elaborou o devido projeto executivo, que é o conjunto dos elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se sim, por favor, encaminhar cópia desse projeto. Número 2. A Prefeitura já elaborou os projetos, porém eles estão sob análise da instituição mandatária, Caixa Econômica Federal. Pedimos ao nobre vereador que aguarde a aprovação dos mesmos pela Caixa Econômica Federal, pois, como já mencionado, eles estão em fase de análise, o que pode sofrer algumas alterações. 3. A Prefeitura já abriu o devido processo licitatório para a contratação de empresas para a construção dessa policlínica. A Prefeitura ainda não abriu o procedimento licitatório para a contratação da empresa para a construção da policlínica, pois o contrato ainda está com cláusula suspensiva. Só após a resolução da suspensiva, o que ocorre com a aprovação dos projetos pela instituição mandatária, considerando a quantidade de projetos em andamento na Prefeitura e tendo em vista que a Caixa é extremamente rigorosa na aprovação de projetos e levando em consideração que estamos dentro do prazo para a elaboração dos projetos, não se há de se falar em morosidade. Número 3. Essa obra será iniciada ainda nesse segundo semestre de 2019? Resposta 4, né? É. Ainda assim, entendemos ser possível. Obrigado. Ofício número 663/2019, em resposta ao requerimento número 328/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre o Conselho Municipal de Saúde. Ofício número 664/2019, em resposta ao requerimento número 329/2019 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre médico plantonista no pronto atendimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Peço ao secretário que faça a leitura. 1. A Prefeitura tomou quais providências sobre relação ao episódio supranarrado do médico alcoolizado atendendo no PA? Foi estabelecido contato por meio de ofício com o Instituto Cisne, que, por sua vez, adotou as providências que entendeu pertinente, inclusive com lavratura de boletim de ocorrência. 2. Quais sanções foram aplicadas à empresa Cisne e à empresa terceirizada responsável pela contratação daquele profissional médico? Prejudicado. 3. Quais os termos do contrato entre a empresa Cisne e a empresa terceirizada? A Prefeitura possui cópia do contrato celebrado entre o Instituto Cisne e a Premed, empresa terceirizada, do qual está disponível para consulta caso seja de interesse. 4. Qual o custo e período de vigência do contrato entre a empresa Cisne e a empresa terceirizada? Houve a contratação no valor de R$ 9.000 para a realização da coordenação médica e o ajuste de R$ 1.200 por plantão médico. 5. O médico acusado foi penalizado? Quais sanções lhe foram aplicadas? O profissional médico acusado não faz parte do corpo clínico da unidade. Além de não receber pelo plantão, este profissional está impedido de prestar serviços na unidade de pronto atendimento. 6. O mesmo continua a prestar atendimento no pronto atendimento municipal? O profissional médico acusado não faz parte do corpo clínico da unidade, portanto, não realiza plantões no pronto atendimento. A medida adotada foi afastamento, lavratura de boletim de ocorrência, do qual foi encaminhado pela Polícia Civil ao CREMESP para providências. Obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que dê continuidade com o recebimento de projetos de leis. Recebimento, projeto de lei número 17/2019-L, autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, altera a lei municipal número 3.504/2017 e dá outras providências.
Projeto de lei número 18/2019-L, autor vereador Paulo Marrom. Assunto: declara como árvore símbolo do município de Mairinque a cerejeira japonesa Sakura Yukiwaki, da outras providências. Peço ao secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 354/2019. Nos termos do artigo 135, inciso 1, parágrafo 1º do Regimento Interno, requeiro à mesa a retirada do projeto de número 2/2019 de minha autoria, seguindo o entendimento da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, que deu parecer relatando vício de iniciativa do projeto. Vereador Túlio Camargo. Questão de ordem, senhor presidente. Adiante. Gostaria que fizesse a menção do nosso secretário, hoje presente na Câmara Municipal. Antes de dar continuidade, fazemos menção ao senhor Guilherme Câmara, que está conosco nessa noite, ou nessa tarde. Em discussão, requerimento 354/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão. Se contrário, querem se levantar. Aprovado o requerimento 354/2019. Requerimento número 355/2019. Nos termos do artigo 135, inciso 1º, parágrafo 1º do Regimento Interno, requeiro à mesa a retirada do projeto de resolução número 4/2019, de minha autoria, seguindo o entendimento da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, que deu parecer relatando inconstitucionalidade do projeto. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 355/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão. Se contrário, querem se levantar. Aprovado o requerimento 355/2019. Requerimento número 356/2019. Considerando que há convênios com o governo estadual para o repasse de verbas para a gestão de fornecimento de merenda pela Prefeitura Municipal de Mairinque. Considerando que existe a previsão orçamentária para a execução da ação de fornecimento de merenda nas leis orçamentárias para os alunos que estudam nas escolas municipais. É que nos termos regimentais, requeiro ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. Quantos alunos existem em cada unidade escolar do município, considerando escolas municipais e estaduais? 2. Qual o valor pago em cada mês no ano de 2018? Favor enviar planilha de faturamento dos meses de outubro e novembro de 2018. 3. Qual o valor pago por mês até julho de 2019? Favor enviar cópia da planilha de faturamento de cada mês de 2019. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 356/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 356/2019. Requerimento número 357/2019. Há alguns anos atrás, a Prefeitura de Mairinque anunciou a construção de uma creche no bairro Serra de São José, em um terreno localizado na parte central do bairro, que antes era utilizado como campo de futebol pelos moradores. Ocorre que, iniciadas as obras, foi encontrada uma nascente ou olho d'água no local. Sendo assim, as obras foram paralisadas e o contrato com a empresa responsável rescindido. Em visita ao local, percebe-se que chegaram a ser realizados serviços de terraplanagem, contenção e plantio de grama no talude existente e construção de canaletas em concreto para escoamento de águas. Atualmente, o local voltou a ser usado pela população como um campo de futebol, porém necessita de serviços de limpeza, nivelamento e outras manutenções nesta área. Por esta razão, é que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para que nos informe que segue. 1. Na ocasião das obras de construção da creche neste local, qual foi a empreiteira responsável? 2. Qual foi o valor total pago a esta empresa? 3. Este valor foi proveniente de recursos próprios, de emenda ou convênio. 4. É possível a realização de serviços de limpeza e nivelamento deste terreno com a finalidade de propiciar melhores condições para a prática de esportes? 5. Se sim, para quando? Se negativo, justificar. 6. No caso de não ser possível dar uma data precisa para a realização do solicitado na questão 4, peço
seja dada uma previsão estimada, uma vez que existe grande interesse da população para que tais serviços sejam realizados e pedem maior atenção da administração municipal. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 357/2019. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o bairro São José é um bairro, embora grande, não dispõe ainda de um posto de saúde, nem de uma área de esportes, nem de uma creche. E lá se começou realmente uma creche, mas aí, em virtude de encontrar minas d'água, as obras foram paralisadas, e a gente sabe que em todo aquele local, hoje há muitas crianças que brincam ali, mas não há uma área correta para a prática de esportes, principalmente futebol. Os adultos também querem praticar esporte, praticar futebol e não conseguem. Então, nós estamos requerendo ao prefeito, porque muito serviço ali já foi feito, e agora está muito simples para a prefeitura tomar providências no sentido de se fazer ali um local onde os moradores daquele bairro possam praticar esportes, principalmente o futebol, que a gente sabe que é um esporte extremamente popular. Então, estamos requerendo essas informações para que o prefeito nos informe, e eu peço, então, a aprovação dos nobres pares para ver se a gente consegue fazer alguma coisa ali nesse populoso bairro que é o São José. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 357/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, eu gostaria aqui de salientar o meu apoio ao requerimento do vereador Túlio Camargo, e nós esperamos que, desta vez, o Executivo atenda ao pedido deste vereador e de outros vereadores. Eu mesmo já fiz ali alguns requerimentos, diversos, na verdade, indicação, cobrando o Executivo que destine aquela área para uma área de lazer, mas que leve estrutura para a mesma. Porque a população do bairro Terra de São José realmente é carente, senhor presidente, carente de área de lazer, para que as crianças, os jovens, possam ali praticar seu esporte, jogar o futebol, empinar a pipa, porque o bairro Terra de São José realmente é um bairro populoso e não tem uma praça de lazer, não tem uma área para os idosos poderem caminhar, fazer seus exercícios, as crianças poderem jogar bola, empinar pipa, enfim, eles têm que ficar na rua. E realmente a área que o vereador Túlio Camargo menciona neste requerimento é uma área extremamente apropriada para isso. É uma área bem extensa, grande, plana, já tem ali uma estrutura, é só colocar ali algumas traves, alguns equipamentos, e a população do bairro Terra de São José vai ter onde praticar o seu lazer e o seu esporte. Eu espero que, desta vez, o prefeito atenda o pedido da população através de nós, vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 357/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Eu quero só dizer, o Túlio manifestar apoio ao requerimento dele. Eu também já fiz requerimento a respeito daquela área, mas nós estivemos em Brasília, inclusive o senhor presidente esteve junto, e foi realmente discutir a questão daquela área, Túlio. O porquê que está naquela situação. E lá, o prefeito levou o processo, tudo que tem lá. O prefeito da ocasião que teve o convênio, que obteve o convênio na época, gastou R$664 mil e não teve, de uma certa forma, como provar o quanto gastou ali, o porquê gastou tudo isso, porque ali só foi feita uma remoção de terra e umas pequenas canaletas ali. Como vocês podem observar, até o próprio requerimento seu disse que foi plantado grama lá, realmente foi. E hoje ali tem uma dívida para o município ter que devolver para o FNDE 1.300.000 e lá vai fumaça, não me recordo o valor exato. Eles mostraram para nós lá, eles vieram aqui, algum órgão do governo veio lá, tirou foto, eles têm tudo o processo montadinho lá. Então, assim, hoje, devido o prefeito da ocasião não ter justificado da forma correta na qual onde ele gastou esse dinheiro, segundo as informações, ele teve que responder judicialmente o porquê que ele gastou todo aquele dinheiro lá e não teve como provar. Mas quem é penalizado? O município. O município tem que devolver 1.300.000 e poucos mil, porque os juros são muito altos. E aí que vem aquele caso que acumula junto, bloquear parte do dinheiro dos cofres públicos do município. Inclusive, acho que, se não me falha a memória, até através daquele processo ali mesmo, bloqueou, acho que parte do dinheiro até da educação, se não me falha a memória,
pelo fato do prefeito da ocasião não ter explicado, não ter demonstrado para o órgão do governo a forma na qual ele gastou o dinheiro, talvez erroneamente, talvez. Não estou aqui querendo incriminar ninguém, mas até segundo as informações que a gente tem, é essa. Então, hoje o município está sendo penalizado, na verdade, por aquilo ali, que ele realmente é uma área que dá para se aproveitar para uma área do lazer, para a comunidade, assim como eu já fiz requerimento, diversos outros vereadores já fizeram realmente requerimento. Então, a gente entende que, já que não dá para se fazer uma creche, que se fizesse uma área realmente de lazer para a turma, colocar aparelho ergométrico para as pessoas da melhor idade, enfim, não só para a melhor idade, para toda a comunidade daquele bairro. Mas, infelizmente, a gente vai ter que tentar juntar recursos, pagar a União para poder tentar chegar, talvez, né, ter esse privilégio de tentar levar algo para a sociedade nessa questão. Mas é aqui minha fala, senhor presidente. Obrigado e tenha meu apoio no requerimento. Continua a discussão, requerimento 357/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado no requerimento 357/2019. Requerimento número 358/2019. Em abril deste ano, apresentei um requerimento na Câmara, número 251/19, cobrando informações do prefeito sobre a essencial revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, Lei número 2671 de 2006, que há anos está defasado e já não atende mais às necessidades do município. O Plano Direto é o instrumento principal para orientar as práticas de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana, de modo que os cidadãos tenham lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade. Hoje, vejo com satisfação que o Executivo, através de uma comissão, realizou audiências públicas nos bairros com vistas a apresentar as mudanças com essa revisão, ouvir a população, colher propostas e discutir as prioridades. Agora, este plano tramita nesta Casa Legislativa e em breve será deliberado pelos vereadores. Diante disso, é que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal, através do setor responsável, para que nos informe o que segue. 1. Consta no projeto de lei que uma das propostas é a questão da industrialização, criação de empregos e geração de renda. Qual será a real política de industrialização a ser estabelecida pelo Executivo Municipal após a deliberação deste projeto de lei? 2. O Executivo tem um plano voltado para atrair novas empresas para o município? 3. Existe um planejamento para fortalecimento comercial nas várias regiões do município? Gabinete do Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 358/2019. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, todos nós aqui temos batido muito no problema do desemprego, que realmente é uma questão que nos preocupa a todos. A gente vê as dificuldades, não obstante o país todo esteja passando por isso, mas a gente vê que tem municípios que realmente o desemprego é menor, outros é bem maior, e nosso município é focado na área da industrialização. Aqui não é nenhum município voltado para a agropecuária, para o turismo. Então, é nesse sentido que nós vimos com satisfação que, nesse plano diretor que nós estaremos aqui debatendo em breve, votando, deliberando, consta lá a preocupação para a criação de mais empregos, a questão da industrialização. Então, nós estamos aqui questionando o Executivo, principalmente através do setor de desenvolvimento industrial, com a aprovação desse plano, se há algum estudo no sentido de que se busque novas empresas, se dê novos incentivos para atrairmos mais indústrias e também em relação ao comércio, que também é uma grande fonte geradora de empregos, a gente bem sabe disso. Então, fica aqui esse nosso requerimento e eu peço, então, a aprovação dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 358/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 358/2019. Requerimento número 359/2019. Falta de médicos no posto de saúde do Jardim Vitória. Sabemos que os funcionários da área da saúde fazem o que podem para oferecer um serviço digno e de qualidade. Portanto, meus questionamentos recaem apenas ao Executivo Municipal, prefeito, que é o responsável central pela gestão dos recursos do município, neste caso da saúde, bem como na contratação de funcionários, empresas e aquisição de equipamentos, medicamentos, entre outros.
Nesta semana, tornei a visitar o posto de saúde do Jardim Vitória, que, além de atender os moradores deste bairro, atende pacientes do Núcleo Santa Amélia, Arco-Íris, Oriental e adjacências. Nesta visita, constatei que ainda não foi solucionada a falta de médico para atender os pacientes, isto desde junho deste ano. Também há notícias de que o mesmo vem ocorrendo no posto de saúde do Jardim Três Lagoinhas, e por esta inadmissível situação é que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que esta nos informe que segue. 1. Por qual razão a falta de médicos nestes postos ainda não foi solucionada? 2. Existem mais unidades básicas ou de estratégia em saúde com a falta de médicos? 3. Diante deste grave problema, quais medidas efetivas estão sendo tomadas para resolver esta falta de médicos? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 359/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Eu gostaria aqui de manifestar o meu apoio ao requerimento do nobre colega vereador Túlio Camargo. E realmente, tudo o que está relatado nesse requerimento, infelizmente, senhor presidente, é verdade. E são 5 postos de saúde, doutor Túlio, que está sofrendo com a questão da falta de eficiência do serviço médico prestado. E todos esses postos de saúde, onde a IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, presta serviço. Então, são os postos de saúde Vila Barreto Alto, Vila Barreto Baixo, Três Lagoinhas, Jardim Vitória, Moreiras. Esses são os postos de saúde. Eu espero que, mediante esse requerimento, o prefeito possa vir a regularizar esses pagamentos para com esta OS, porque na ponta, né, de todo esse problema, quem sofre, infelizmente, não são os vereadores, não é o executivo, é o povo, e o povo que mais precisa. E nós não estamos tendo uma ação imediata do executivo para reparar este problema, seja do pagamento ou seja por falta de uma gestão eficiente neste setor. Mas a preocupação maior, a preocupação do vereador Túlio Camargo, a minha, nesta fala, e tenho certeza que é dos nobres colegas, é do povo, da senhora que está lá na Dona Catarina, que está aqui no bairro Vila Barreto, que está no Jardim Vitória, que precisa de um atendimento médico e não tem, porque o médico não está indo no posto de saúde, porque está aí já há 60 dias com os seus salários atrasados. Parabéns pelo requerimento, conte com o meu apoio, eu espero que o Executivo, né, coloque em dia este pagamento, ou se for um problema de gestão, se já estiver pago, que o mesmo, né, resolva este mesmo problema para que a população não continue sendo prejudicada. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo requerimento, vereador. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 359/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. A finalidade desse requerimento é justamente nós tomarmos conhecimento melhor do que realmente vem acontecendo, principalmente em relação a essa empresa, se o problema está com a prefeitura, com falta de pagamento, se é incompetência por parte dessa empresa. E o que nos preocupa mais é que esses bairros que atendem bairros mais distantes, como é o caso do Jardim Vitória, que atende o Oriental, atende o Arco-Íris, Núcleo Santa Amélia, a gente sabe da dificuldade realmente dessas pessoas, e a questão da saúde deve ser prioridade básica. E, paralelamente a isso, é fácil a gente entender que, quando não há médico nesses postos, vereador Rafael, o fluxo para o nosso PA é muito grande. E aí a demora lá no atendimento e tudo mais, há um acúmulo de pessoas. Então, eu acho que, se o prefeito puder distribuir isso com melhor atendimento em relação aos bairros, atendimentos médicos, porque não adianta só ter lá enfermeiros e tudo mais, pessoal de limpeza, e não ter bons médicos, que é quem realmente pode passar as receitas. Muita gente depende de receitas. Então, nós esperamos que ele dê uma atenção especial a esse requerimento, que passa a ser de todos nós, no sentido de verificar realmente o que está acontecendo e tomar as devidas providências. Pois não, vereador? Com a parte, vereador Rafael da Hípica, por 1 minuto. E só para intensificar essa luta, já deixo aqui uma sugestão e um pedido às comissões dessa casa, agora, em especial a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Mairinque. Especial não, permanente. Então, esta comissão está válida por, se eu não me engano, 2 anos, tá? Tem 3 membros e precisa atuar. Então, se for o caso de convocar aqui a IBC, chamá-la
o prefeito, a secretária de saúde, se for um problema financeiro, que chame o senhor Lavério, para que nós possamos entender por onde passa esse problema e juntos buscar a solução, para que a população não continue sendo prejudicada. Então, fica aqui mais um pedido à Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Mairinque, para que nós possamos dar as mãos e, se for o caso, né, cobrar o prefeito ou cobrar a OS, para que a população não continue mais sofrendo. Senhor presidente, encerra aqui minha fala. Eu espero que a comissão atenda o nosso pedido e a solicitação do vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Então, vejam, senhores, que nós não estamos aqui fazendo oposição, nós estamos alertando o prefeito dessa grave situação, porque praticamente quase todos os dias aí somos cobrados pela população e com justa razão. Pessoas que necessitam, que precisam de uma melhor atenção médica, principalmente nos nossos bairros, nos bairros da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e peço então, conto com o apoio dos senhores vereadores. Continua a discussão, requerimento 359/2019. Não havendo mais ninguém a falar, eu coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 359/2019. Requerimento número 360/2019. Considerando que, mesmo com as perguntas e respostas dos requerimentos 116, 245 e 253/19, há ainda alguns pontos a serem esclarecidos. Considerando que a empresa Enova Ambiental encontra-se em plena atividade, recebendo diversos caminhões com caçambas de entulhos de construção todos os dias, é que nos termos regimentais requer ao plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. Segundo a resposta do requerimento 116/19, a área é particular. Como houve a expedição de alvará para funcionamento no endereço citado, se a área usada não possui inscrição cadastral? 2. Está havendo fiscalização da vigilância sanitária com relação à proliferação de vetores? Se sim, favor enviar cópias. 3. Foi apresentado o laudo técnico de estabilidade dos taludes com recolhimento da ART? Se sim, favor enviar cópia. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 360/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento 360/2019. Requerimento número 361/2019. Nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, requeiro a retirada do projeto de lei número 14/2019-L, Questão de de ordem, minha senhor autoria. presidente. Questão de ordem. Eu peço o arquivamento desse requerimento. A pedido do autor, o requerimento está arquivado. Requerimento número 362/2019. Através do requerimento número 292/2019, formulamos questionamento dirigido à CCR, pleiteando que a empresa providencie a construção de uma escadaria no quilômetro 65+800 da rodovia Raposo Tavares, a fim de facilitar o acesso dos moradores ao ponto de ônibus da linha intermunicipal existente na margem da rodovia. Desse pedido, não obtive resposta. De se salientar que os moradores continuam a ter de percorrer uma distância considerável para chegar até ao ponto, o que seria facilitado consideravelmente com a escadaria interligando a Avenida Angelina Perronte Caramante e o referido trecho. Diante do exposto, nos termos regimentais, requeiro seja oficiado ao senhor Sérgio Ribeiro, gestor de Relações Institucionais da CCR Via Oeste, a fim de que nos esclareça. 1. A empresa pode autorizar que a comunidade organizada promova às suas próprias expensas a construção de referida escadaria? Se negativo, qual a razão? 2. Se positivo, 1. Qual o prazo para a expedição de referida autorização? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 362/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se levantar. Aprovado o requerimento 362/2019. Peço ao secretário que faça a leitura da moção. Moção número 54/2019. Tem a presente moção o objetivo de render as justas homenagens a Vanderlei Luiz Rosa, que por sua trajetória que abaixo descrevemos é digno de todo o nosso reconhecimento.
Vanderlei nasceu em 16 de outubro de 1966 e começou sua carreira aos 16 anos narrando futebol na Rádio Universal de São Roque em 1983. Passou pelas emissoras Convenção de Itu, Cacique de Sorocaba, AM/FM, Difusora de Osasco, Equipe Furacão de Esportes, Centenário de Araras, FM 90 de Salto, Cruzeiro do Sul de Sorocaba, Coluna FM de São Roque e Nova Tropical de Votorantim, além da TV Metropolitana Sorocaba. Trabalhou por quase 19 anos na Rádio Jovem Pan de São Paulo, de maio de 1996 a abril de 2015, onde começou no jornalismo geral e meses depois passou para a equipe de esportes, onde fez reportagens, narrações e foi titular do plantão esportivo permanente a partir de 2006. Na Jovem Pan, também apresentou vários programas com destaque para a memória do plantão, onde resgatou entrevistas e narrações históricas, além de produzir programas esportivos, a retrospectiva do esporte, pesquisa sonora e textos de 1997 e da redação de chamadas das jornadas esportivas, boletins, edições e textos para programação. Em São Roque, escreveu nos jornais Estação de Notícias, Sociedade de Amigos do Jardim Ester, A Tribuna 1987, O Democrata 1988-1989, O Carambeí 1993/95 e Jornal da Economia, do qual é um dos fundadores 1990, ao lado do jornalista Carlos Melo. Em 2015, na volta a São Roque, apresentou o programa Linha Aberta na Rádio Coluna FM 87,5, de segunda a sexta-feira, 16 às 18 horas, ao lado de Marcelo Roque, depois com Murilo Santos. Em 2017, voltou a narrar o futebol na Rádio Nova Tropical FM 105,7 de Votorantim, acompanhando o acesso do São Bento à Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o programa Linha Aberta é transmitido ao vivo direto do estúdio Giromix Jardim Granada, em Mairink, pelo Facebook e no YouTube, com os principais assuntos de São Roque, Mairink e região. Desde o início da carreira, sempre teve a preocupação em buscar o maior número possível de informações sobre o evento ou o jogo em que iria trabalhar, o que sempre fez dele um profissional de destaque em sua área de atuação. Pelo exposto, é que propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso ao senhor Vanderlei Luiz Rosa por sua biografia e pelos valorosos trabalhos que presta em prol da sociedade. Se aprovada a presente, requeremos o envio de cópia deste ao homenageado. Vereador Paulo Marrom. Em discussão, a moção de número 54/2019. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Queria pedir aos nobres colegas vereadores a aprovação dessa moção, ao amigo Vander Luiz. O currículo do Vander Luiz é um currículo exemplar e uma pessoa que sempre, quando eu tenho a oportunidade que eu estou em casa, eu fico escutando as notícias da nossa região, tá, de Mairink, São Roque, tudo através dele. Um excelente profissional e uma pessoa boa, de coração puro e pelo a trajetória dele. Então, eu propus essa moção, que é uma moção merecida, tá? E gostaria de contar com o apoio de todos os colegas vereadores, tá? E desde já agradeço e peço que Deus abençoe a todos os colegas vereadores e abençoe também o Vander Luiz na trajetória dele, tá? Então, e concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. É isso, pessoal. Fica com Deus. Continua a discussão, moção 54/2019. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, ao vereador Paulo Marrom, parabéns por apresentar esta moção. Realmente, o Vander Luiz é uma pessoa que sempre se destacou nas rádios, no meio jornalístico, principalmente na área esportiva. E agora vem se destacando também na questão política. O Vander hoje está na rádio Giromix, aqui em Mairink, nosso amigo Jair Ribeiro, já entrevistou diversos políticos de Mairink e região, e agora está ouvindo, né, os pré-candidatos a prefeito, né, da cidade de Mairink, São Roque, em toda a região. Então, o Vander vem prestando aí um belo trabalho de informação à população mairinquense. Então, é nesse sentido que eu tenho a honra e o orgulho de aprovar esta moção e vou pedir aqui ao vereador Paulo Marrom, se nos autorizar, assinar essa moção junto.
que o Wander com certeza merece. O vereador Abner e eu estaremos, né, coincidência ou não, nesta próxima semana, dia 28, na mesma rádio, né, para tratar de alguns temas importantes. Então, eu só agradeço a esta pessoa e a Peço a parte, oportunidade me dá uma parte, hoje, vereador. concedo assim que possível, e a oportunidade hoje de assinar junto, se possível, esta moção a uma pessoa tão estimada, um excelente profissional, que é o Wander Luiz. Concedo a parte ao vereador Paulo Marrom. Com a parte, vereador Paulo Marrom, por 1 minuto. Obrigado, nobre vereador. Eu gostaria que todos os vereadores, se quisessem assinar até essa moção junto, tá? Todos, gostaria que assinassem, se puderem. Tá? Muito obrigado, vereador, pela parte. Deus abençoe a todos. Concluo a minha fala. Eu que agradeço, vereador. Encerra aqui minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, moção 54/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Quero parabenizar o vereador Paulinho também por essa feliz iniciativa. Realmente o Wander merece todo o nosso respeito, nosso carinho, porque é uma pessoa que tem prestado relevantes serviços na área de informação para a nossa cidade, sempre dando boas notícias, de forma imparcial, de forma isenta. Eu acho que é isso que se espera de um bom jornalismo, de uma boa imprensa. Fazer tudo com isenção e dando oportunidade a todos realmente de manifestar seus pontos de vista, suas reivindicações. Isso ele tem feito com muita maestria. Então, com a Geromix, quem ganha realmente é a nossa comunidade, pelos serviços que ali são prestados, tanto pelo Wander, como pelo Jair, como pelo Zé Fernandes, como pelo Zé Balaio, filho do ex-prefeito de São Roque, o Zito. Então, realmente é uma equipe que tem trabalhado bastante no sentido de levar informações à nossa comunidade. Então, tenha certeza que eu vou assinar com o maior prazer, vereador Paulinho, essa moção. Obrigado. Continua a discussão, a moção 54/2019. Não havendo mais ninguém a falar, coloco em votação. Se são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Aprovada a moção 54/2019. As indicações de número 750 a 762 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao secretário que faça a leitura dos recebimentos terceiros. Recebimento do ofício GSAA-CG número 503 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, gabinete do secretário.